voz do bom pastor. Amanhã gloriosa está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo. Senhor, eu não sou nada, sou pequena. Quero pra sempre em tua presença ser sincera. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir nesse momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença te amar. Neste momento eu entrego em suas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem meu Senhor eu não sou nada.
pra sempre em tua presença ser sincera. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar, pra sempre em tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar, pra sempre em tua presença te amar. Pra sempre em tua presença te amar. Preciosos ouvintes, nós, através de 2 programações, já falamos sobre a justificação pela fé, a primeira etapa da vida cristã. Aos Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, nós então se batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo e partimos para outra etapa, a santificação. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Na primeira etapa, nós tipificamos como aquele copo que foi tirado da lama. Uma vez tirado da lama, já não está mais na lama, mas continua sujo. E então vem a etapa da santificação, a limpeza daquele copo, para que então ele possa ser usado. E a terceira etapa é quando ele então é usado. Neste caso, usado para beber água. Então, nós temos a santificação, e então vem a terceira etapa, que é o batismo com Espírito Santo e fogo, para que Deus possa morar em nós, porque Deus não pode pôr o seu Espírito num vaso sujo. Então, a justificação é uma obra do Espírito, como também o é a santificação. Mas o batismo do Espírito Santo é Deus morando em nós.
O próximo passo, então, é o batismo do Espírito Santo e fogo. São Mateus, capítulo 3, versículo 11. João Batista disse: Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento de pecados. Mas, após mim, vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Deus vem e nos batiza com o Espírito Santo e fogo, para que Ele possa morar em nós. O fogo de Deus limpa os nossos corações do pecado. Isto põe o Espírito Santo dentro. Então, manifestamos a mesma vida de Cristo, porque Ele está em nós. Por exemplo, eu tenho água num vaso. O que pensa você que poderia sair do vaso se eu o inclinasse? Sairá água, correto? Porque é isso que está dentro do vaso. Se tivesse terra, tipificando a natureza pecaminosa do homem, então, ao incliná-lo, sairia a sujeira que está nele. Da mesma forma, sairá de uma pessoa o que ela tem por dentro. Sabemos que Deus não pode pôr o seu Espírito num vaso sujo, porque Ele não pode morar com a imundícia. Portanto, o vaso tem que ser limpo para que Deus possa morar nele. Ouvintes, o nascimento espiritual é comparado com o nascimento natural. Quando uma mãe está dando à luz um filho, a primeira coisa que aparece é água, depois sangue e finalmente a vida que entra quando a criança nasce. São 3 etapas no processo do nascimento de uma criança. Ao rompimento da bolsa, placenta em água, depois se derrama sangue e finalmente o espírito, a vida, entra naquela criança. Enquanto o espírito não tiver entrado na criança, ela não é nada mais do que um pedaço de carne com músculo. É quando lhe entra o espírito, a vida, que a criança chega a ser uma alma vivente. Você pode ver isso na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 8. E são 3 os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num. Agora, vejam bem. A terceira etapa
não é uma mera sensação. Muitas pessoas confundem sensação com o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo pode trazer uma sensação e pode não trazer uma sensação. Mas como saber se a pessoa recebeu ou não o Espírito Santo? Uma árvore boa produzirá bons frutos. E São Paulo disse que os frutos do Espírito Santo é amor, é paz, é benignidade, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. Uma vez que a pessoa recebeu o Espírito Santo, ela produzirá os frutos do Espírito Santo e crerá em toda a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo o guiará em toda a verdade. E a palavra é a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E a palavra é a verdade. São João 17, versículo 17. Então a segunda etapa, santificação, limpa a mente e fixa o coração em ordem para a santidade. Um homem pode se arrepender do seu pecado e ainda ser imoral. Todavia, terá o desejo de olhar essas mulheres nas ruas com vestes imorais. Talvez haja sido um bêbado e cada vez que cheira a bebida sente o mesmo desejo, ou um fumante. Ali está essa natureza, mas quando é santificado, este ato lhe tira o desejo que tinha antes. Portanto, pode ser tentado, mas já tem sido tirado o desejo. Sem dúvida, não está completo, porque o vaso está limpo, porém vazio. Mas, quando vem o batismo do Espírito Santo e fogo, então chega a ser uma possessão de Deus, posto no serviço do Senhor. A santificação somente nos separa para o serviço. Porém, o batismo do Espírito Santo e fogo nos coloca no serviço. Você se torna uma testemunha de Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Você se torna luz, sal
Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta do que ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida no monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Deixar a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia, glória a Deus. Vaso cheio do Espírito Santo, vaso cheio de poder, de autoridade, de vida vivida. Aleluia. Isto é batismo com o Espírito Santo. O crente se torna epístola viva, sendo transformado de glória em glória na mesma imagem, como está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas nós todos, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. A cada dia que passa, vamos sendo mais parecidos com Cristo. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos falar com Deus. Bendito Deus e nosso Pai, eu acabei de ser o teu porta-voz. Eu não falei nada do meu entendimento próprio. O que eu disse tem respaldo da palavra. Senhor, peço-te nesse instante que a tua mão seja levantada a favor dos nossos irmãos, a favor dos necessitados, a favor dos doentes. Deus, manifesta o teu poder. Lá em Marcos 16, a partir do verso 19, depois os apóstolos pregaram a palavra e o Senhor confirmava com sinais, com maravilhas que seguiam. Ó Deus maravilhoso, confirma com sinais, curando os doentes, abençoando os casais, abençoando o pai de família, tendo uma porta de emprego para trabalhar. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa os ouvintes, Senhor, que o aleijado possa andar, que a catarata possa cair por terra, o câncer ser matado, destruído pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.
servo